Fala galera, e aí, tudo tranquilo? Então pessoal, vamos começar essa aulinha de hoje aí? Olha só, nós vamos falar hoje sobre ligações químicas, vamos tratar de dois tipos de ligações químicas. As ligações covalentes, vamos falar apenas das ligações covalentes simples, até para facilitar o entendimento, e vamos também falar um pouquinho sobre as ligações metálicas, embora não seja o nosso principal enfoque nessa aula de hoje, tá bom? Na imagem vocês já estão vendo aí, que essa imagem eu não vou falar nada agora, porque logo logo ela será apresentada, né? Logo logo mesmo, um dos primeiros slides aí. Bem, como hoje nesse assunto nós vamos tratar de dois tipos de ligações, eu quero de cara já tratar um pouquinho e caracterizar a ligação covalente simples. Como que ela se processa? Essa ligação, gente, diferentemente da última que nós estudamos, só recapitulando, quando dois átomos se ligam, exatamente o que nós chamamos de uma ligação química. Se esses dois átomos que se ligam tiverem as seguintes ações, um doa, o outro recebe, ligação iônica, trabalhamos na última aula da semana passada. Já na aula anterior, né? Já na aula de hoje, nas ligações covalentes simples, qual é a grande característica dessas ligações? Os átomos compartilham os elétrons, que é o que vocês estão vendo em negrito aí. Então, o compartilhamento dos elétrons é exatamente o que caracteriza essa ligação. Mas como assim, professor? Como que os átomos compartilham os elétrons? Vamos tentar entender melhor como isso se processa. Nessa imagem, que é até a imagem inicial do nosso slide, a primeira, você aqui tem a ligação de dois átomos. Dois átomos de quê? Quais são esses átomos? Qual o elemento químico? O hidrogênio. Um hidrogênio está se ligando ao outro. Vocês observarem bem, o hidrogênio é um elemento que apresenta apenas um elétron, ou seja, uma única camada eletrônica, como vocês estão vendo, um único círculo ao redor dele, com apenas um elétron, essa bolinha pretinha que o mouse está destacando aí. Quando eles se unem, olha o que acontece. Aqui eles estão separados, cada um com a sua bolinha, cada um com o seu elétron, o seu único elétron. Aqui eles estão juntos, representados por esta imagem aqui. Os elementos se uniram. Se uniram de que forma? Com compartilhamento de elétrons. O elétron que era deste hidrogênio que está à esquerda passa a valer também para o hidrogênio da direita. E vice-versa. É como se os dois utilizassem os seus elétrons simultaneamente, ao mesmo tempo, e um compartilhando com o outro. Então aqui eu tenho este hidrogênio com 2 elétrons e este hidrogênio também com 2 elétrons. Se você reparar anteriormente, eles apresentavam apenas um elétron, tá? Esse compartilhamento deles, aonde vale para eles, mas vale para o outro também, por isso daí vem um termo compartilhar, diferentemente da iônica, que era doar, aqui não há doação, aqui há compartilhamento, tá? Isso é feito aos pares, tá? Então, aqui no caso, eles formaram um par. Este par equivale aos 2 hidrogênios agora, né? Então, eles estão ligados. Só lembrando, gente, eu trouxe uma observação para vocês aqui no final que está em vermelho. Só lembrando que o hidrogênio, diferentemente dos demais elementos, ele se estabiliza com 2 elétrons apenas na última camada, tá? Então, embora ele só tenha um, quando ele se liga, ele atinge a estabilidade com 2. Daí a importância, a necessidade do hidrogênio se ligar a um outro hidrogênio ou a um outro elemento para ele conseguir ficar com 2 elétrons nessa última camada dele, que é exatamente o que aconteceu aqui, tá? Além dessa observação, eu coloquei aqui também, ela ocorre entre átomos que possuem uma quantidade de elétrons na última camada próximo a 8, ou seja, o cabra tem 5, 6, 7 elétrons nessa última camada. É um não metal, né? Na tabela periódica que nós estudamos lá atrás, é aquele grupinho que estava com a cor amarela, um grupo menor ali ao lado dos gases nobres, né? Que é aquela última coluna na tabela periódica. Ao lado ali você tem os não metais, também chamados de ametais. Lembrando que o A é um prefixo de negação. Então, por que
que esta ligação covalente ocorre entre somente não metais. Quando dois não metais se ligam, por que isso ocorre? Porque exatamente esses átomos, eles querem receber elétrons. Então, não tem um átomo querendo dar, um átomo querendo receber. Tem dois átomos querendo receber elétrons. E aí, qual é a solução? Em vez de um doar para o outro, já que os dois querem receber, eles compartilham seus elétrons, tá? Então, aqui sempre você terá dois átomos querendo receber, beleza? Vamos avançar para a gente seguir. A ligação covalente, em geral, ocorre entre dois não metais, que eu acabei de falar, e também entre um não metal e um hidrogênio. E também entre dois hidrogênios, como vimos aqui, voltando no slide, como vimos nesse slide aqui anterior. Dois hidrogênios sendo ligados. Então, também ocorre entre dois hidrogênios, tá? Vamos lá, vamos avançar. Existem três maneiras de nós representarmos as ligações covalentes, né? Temos a fórmula molecular, lembrando que sempre, quando ocorre uma ligação covalente, há a formação de molécula, tá? Sempre. Lá na ligação iônica, há a formação de substâncias. Aqui, há a formação de moléculas. Então, por exemplo, aqui nós temos a molécula do gás hidrogênio, que é o H2, como você está vendo aí embaixo. Esse 2 aqui embaixo representa a quantidade de H, ou seja, quantidade de hidrogênio. Então, são quantos hidrogênios ligados aqui? 2. Essa é a fórmula molecular. Também podemos fazer essa representação através da fórmula eletrônica, que representa os elétrons. Cada hidrogênio não apresenta um elétron na última camada? Exatamente o que está aqui, ó. Esse elétron é desse hidrogênio, esse desse, e eles ligaram, tá? Essa é a fórmula eletrônica. E aqui é a fórmula estrutural. Cada tracinho representa um par de elétrons, ou seja, uma ligação covalente entre esses átomos. Então, entre esses dois átomos aqui, eu tenho uma ligação covalente. Essa é a fórmula estrutural, tá? Vamos avançar. Bem, a molécula da água, que é uma molécula muito conhecida, né? Se ela é chamada de molécula, é porque esses átomos que formam essa molécula, eles fazem uma ligação covalente. Já aprendemos isso. Afinal de contas, uma ligação covalente forma molécula, tá? Essa molécula, ela é composta por dois átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio, como vocês estão vendo aqui, ó. O mouse está apresentando a vocês, ó. 2 de hidrogênio, que são as bolinhas azuis, ligados a um de oxigênio, que é a bolinha vermelha, tá bom? Como vocês estão vendo. Aqui tem uma representação um pouco maior relacionada aos elétrons, ó, o oxigênio. Na última camada tem 6, ó, 1, 2, vem comigo, na vermelhinha aqui, ó, última camada, tá? Ele tem duas camadas, a K e a L. Mas na última, que é a mais externa, né, o vermelhinho aqui é o oxigênio, na última ele apresenta apenas 6, ó. Vamos começar contando pelos de baixo aqui, ó. 1, 2, 3, a azul não, que é a azul é do hidrogênio, 4, 5, 6, certo? Então ele tem 6 na última camada. Para chegar a 8, que é o que todo um átomo quer, lembra lá atrás? Todo átomo se estabiliza com 8 elétrons na última camada. Se ele tem 6 na última camada, para chegar a 8, ele precisa apenas de mais 2 elétrons. É por isso que esse átomo de oxigênio aqui, o vermelhinho, que tem 6 na última camada, ele tem uma ligação covalente para cá, para a direita, com esse hidrogênio, com o hidrogênio da direita, ó, que é esse azulzinho aqui. Olha aqui, ó, quando ele faz esse compartilhamento, ele tinha 6. Quando ele faz esse compartilhamento, esse elétron, que era apenas do hidrogênio, agora também é do oxigênio. Então, ele tinha 6, compartilhou, ficou com 7. E esse hidrogênio, que tinha apenas 1, ao compartilhar esse elétron com o oxigênio, ele também fica com 2. Então, esse hidrogênio fica com 2 elétrons e esse oxigênio agora está com 7 elétrons na última camada. No entanto, 7 não é estável para esse oxigênio. Ele precisa ter 8, como já falamos. Então, ele faz mais uma ligação covalente com esse outro hidrogênio. O hidrogênio que está à esquerda aqui na imagem, tá?
ele faz o mesmo tipo de compartilhamento que o outro fez na direita. No entanto, aqui na esquerda agora ele faz mais um desse, e aí o oxigênio atinge agora 8 elétrons na última camada. Se você contar todas as bolinhas na última camada, você terá 8. Tínhamos 6 vermelhas, com 2 azuis agora, esse oxigênio tem 8. Esse hidrogênio tem 2, porque ele tinha uma só, com um compartilhamento aqui ele ficou com 2. E esse hidrogênio também ficou com 2 e está estável. Ou seja, aqui todo mundo ficou de boa. Os 2 hidrogênios e o único oxigênio desta molécula. Analisamos a molécula da água, que é uma das mais conhecidas mundialmente, tá? Assim, ela se liga, ou seja, a molécula da água é um exemplo clássico de ligação covalente simples, tá? Beleza? Vamos partir para a ligação metálica? A ligação metálica, gente, para não ficar longo aqui o vídeo, né? A ligação metálica, como o próprio nome está sugerindo, é a ligação entre dois metais. Sempre, professor, sempre será entre dois metais, tá? Na maioria dos metais, os elétrons da última camada podem se mover livremente, eles movem-se, né? Eles podem mover-se livremente entre diversos átomos. Então seria mais ou menos assim, ó. Vamos tentar botar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Cada bola dessa é um átomo, ok? Então cada bola lilás dessa daqui é um átomo. E essas bolinhas menores, e ela tá, ó, eletricamente positiva, tá? E essas bolinhas aqui são os elétrons livres dos átomos, desses átomos aqui. Esses elétrons livres desses átomos, eles formam o que nós chamamos uma nuvem de elétrons, porque eles ficam meio que saltando de um para o outro. Isso gera um caminho. Isso, ó, tá aqui, ó. Quando os elétrons saem de um átomo para o outro, ele fica temporariamente com excesso de carga positivo. Então, quando esse elétron sai daqui e vem para esse átomo fica com excesso de carga positiva. E aí, a gente vai gerando um caminho de elétrons, né? E que, na verdade, gera essa nuvem que passa de um átomo para o outro os elétrons. Os elétrons não, desculpa. Os elétrons mesmo, perdão. Essa carga negativa vai sendo passada de um átomo para o outro. Isso gera uma nuvem, tá? Vamos seguir. Essa parada é interessante. Esse lance de um elétron pular de um átomo para o outro, deixando temporariamente os átomos com a carga positiva maior, né? Eletricamente positivo, isso, na verdade, gera uma corrente elétrica, porque os elétrons vão passando de um átomo ao outro. Então, isso vai gerando um fluxo de elétrons, tá? Isso explica muito bem, gente, o porquê na eletricidade, porque os fios, né, que conduzem a eletricidade serem metais. Lembra que lá quando estudamos tabela periódica, nós falamos que os metais eram bons condutores de eletricidade? Exatamente por esse motivo. Porque existem ligações metálicas entre esses átomos. E aí há um fluxo de elétrons. Esse fluxo de elétrons transmite a corrente elétrica, podendo você ligar um computador, carregar um celular, podendo ligar uma luz, né? Ou seja, qualquer equipamento eletrônico, porque isso gera um fluxo de energia, tá? Uma corrente elétrica, que na verdade é um fluxo de quê? Dos elétrons que constituem os átomos daquele fio ali, daquele aparelho, tá? Gente, todo aparelho eletrônico baseia-se nesse fluxo ordenado de elétrons. Quer dizer, ele tem uma ordem, ele tem um fluxo, ele tem um caminho, né? Como se essa nuvem ela caminhasse para um lado, sempre assim, ok? Eu acho que eu fui bem... A aula foi bem rápida, foi simples. Só vou agora passar aquele resumão básico que eu sempre passo. Resumo da ligação covalente. Se liga, malandragem. Sempre os átomos compartilham elétrons, pois os dois precisam aumentar a quantidade deles. Então, assim, os átomos têm que aumentar um pouquinho a quantidade, chegar a 8 para estarem estáveis. Exceto o hidrogênio, como já falamos, que se estabiliza com 2 apenas e não com 8. Mas os átomos sempre querem compartilhar. Aqui não é doar e receber. Aqui é compartilhamento, tá? Essa ligação sempre ocorre entre dois não metais, né? Ou seja, um não metal se ligando a um não metal.
Ocorre também entre não metal se ligando a um hidrogênio, como vimos lá no caso da água. O oxigênio é um não metal que se liga a dois hidrogênios. E ocorre também entre uma ligação entre o hidrogênio, entre dois hidrogênios, melhor dizendo. Um hidrogênio se ligando ao outro hidrogênio, que vimos lá no início da aula. E nas ligações metálicas, como nós já vimos também, ela se caracteriza pelo movimento livremente dos elétrons na última camada, e os metais envolvidos são formados por íons positivos imersos em uma nuvem de elétrons, porque conforme os elétrons vão passando, como já falamos, de um átomo para o outro, eles vão ficando temporariamente eletricamente positivos. Por isso, eles são formados por íons positivos imersos em uma nuvem, né? Esses elétrons vão passando de um átomo para o outro. E ela sempre ocorrerá entre dois metais. Gente, é isso. Um grande abraço para todos. Estudem, voltem no slide para responderem, voltem essa explicação para tentarem responder as questões que eu passei lá na apostila. Tá? Um grande abraço, um beijão no coração.